Oi, prof, dá sim. Oi, Marcelo, tudo bem? Aquele código da disciplina, a gente acha a solução. Então, boa noite. Vamos começar a segunda palestra aqui do webinar, né, da saúde, como fazer ciência na saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Jean, professor aqui da instituição, e a gente vai falar aqui de pesquisa quantitativa, né? Eu vou dar uma abordagem aqui nos outros tipos de pesquisa, como fazer pesquisa, mas o foco é pesquisa quantitativa. Pesquisa quantitativa, ó, já vem a conceito de quantidade. Então, numa pesquisa quantitativa, a gente está preocupado com números e não discutir propriamente as amostras, né? Como se fosse uma pesquisa qualitativa. Então, é quantidade, é numérica. Tá? Eu vou começar falando aqui, ó, o que é pesquisa, né? A gente fala para o aluno, vamos abrir um projeto de pesquisa, vamos criar uma pesquisa, vamos fazer um TCC. Porque o TCC é uma pesquisa, por mais que seja uma revisão bibliográfica, não deixa de ser uma pesquisa, tá? Pontos importantes. Pesquisar não é escrever superficialmente sobre um tema, então tem que delinear um tema e bem profundo sobre ele, por isso não pode ser um tema muito abrangente. Então, a primeira coisa é delimitar bem o seu tema, para que você consiga ir mais profundo possível, né, na hora de escrever. Pesquisa também não é Ctrl+C, Ctrl+V, né, copia e cola, então a gente precisa realmente colocar o pensamento crítico, colocar ali as nossas opiniões, quando é permitido na pesquisa. E pesquisar é reunir tudo que a gente lê. O que vocês acham? Tipo, eu preciso ler e reunir tudo, e isso é uma pesquisa. Não, né? Essa parte de ler tudo e colocar no papel, a gente vai chamar de levantamento bibliográfico. E só levantamento bibliográfico não é pesquisa. O levantamento bibliográfico pode fazer parte da pesquisa, mas a pesquisa é colocar a sua opinião, colocar a sua crítica em relação a tudo aquilo que você leu, tá? Aí sim a gente fala de pesquisa. Então, pesquisar não é só ler tudo e fazer um grande resumo e virei meu TCC. Não, a gente tem que ter um pensamento crítico, tem que ter um argumento e tem que ter uma justificativa. Por onde devemos começar uma pesquisa, né? Nosso TCC aí. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é sempre definir um tema. Então, definir um tema X. Só que dentro desse tema X eu tenho vários braços. Eu não vou poder falar de todos os braços na minha pesquisa porque não dá tempo e porque não é viável. Então, a gente tem que delimitar a minha pesquisa, delimitar o meu tema. Então, pegar aquela palavra-chave, pegar aquela frase e colocar aquela frase como meu objeto de trabalho. E a partir dessa frase, eu vou começar as minhas buscas bibliográficas. Daí sim eu vou ler para construir uma ideia para colocar no meu trabalho. Então, sempre por onde começar é escolher um tema. Dentro desse tema, escolher um tema mais afunilado, tá? Para que a gente não fique perdido no meio da nossa pesquisa. Então, pesquisar é pensar, refletir, discutir, perguntar, explicar, buscar uma ideia nova, buscar uma solução para um problema, tentar resolver um problema, isso é pesquisa, tá? E demanda muita leitura, e a gente sabe. Então, qual o primeiro ponto, né? Os pontos aí para que uma pesquisa seja bem sucedida. Primeiro, observar. O método observacional aqui no nosso caso é leitura. Então, eu tenho um problema, eu vou ler tudo a respeito daquele problema. Eu tenho um tema, eu vou ler tudo a respeito daquele tema, tá? Depois, eu tenho que formular um problema. Eu sempre tenho que ter uma pergunta, porque a minha pesquisa vai ser baseada na resposta que eu estou tentando dar em relação àquela pergunta.
a gente chama de gap. Tem que ter um gap. Então, eu tenho vou falar sobre a enzima tal. A enzima tal funciona para tratar a doença X. Primeiro, o que é a doença X, o que é a enzima tal? A minha pergunta poderia ser, por que que a enzima tal funciona para tratar a doença X? Então, a minha pesquisa será baseada em responder essa pergunta. Por que que a enzima tal soluciona, cura e resolve o problema da doença X, tá? Então, sempre tem que ter um problema. Uma pesquisa sem uma pergunta, sem um problema, não é uma pesquisa. Daí você está fazendo uma revisão sistemática e não é necessariamente não tem um questionamento. Daí a pesquisa se baseia em responder essa pergunta, em propor uma solução. Aqui é importante que a gente sempre acha que a nossa solução sempre tem que ser respostas positivas. Então o meu trabalho é pegar uma enzima e testar sobre uma doença. Daí a enzima não responde, não dá certo para a doença. Mas isso também é uma resposta. Isso também faz parte da pesquisa. Então, nem sempre tem que ter respostas somente positivas. A resposta negativa na pesquisa também é uma resposta e também tem que ser considerada. E daí tem que definir os meios, né? Como que eu vou alcançar essa solução? É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa descritiva? Eu vou descrever os métodos? Eu vou explicar os métodos? Então, esse é o passo a passo para um projeto de pesquisa, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, que eu coloquei no slide aqui, ó. O título do artigo era Comer ovos e laticínios ricos em gordura reduz os riscos de diabetes tipo 2, mostra o estudo. Daí a primeira parte é formular um problema. Então eles constataram isso através de um estudo na Universidade da Finlândia, que demonstrou que homens que comeram 4 ovos por semana tiveram um risco 37% mais baixo de desenvolver a diabetes. Então aqui eu tenho uma argumentação. A partir dessa argumentação, eu tenho um problema. Então, realmente comer mais ovos por semana reduz o risco de diabetes? Isso é uma pergunta, né? Então, agora eu já tenho a primeira parte da minha pesquisa. Depois eu vou definir os meios, ó. Qual é o meu método? Qual é a minha metodologia? Como é que eu vou fazer para provar que sim ou que não, se comer mais ovos reduz o risco de diabetes? Então, ele vai analisar os hábitos alimentares de mais de 2.000 homens entre 40 e 60 anos de idade. Essa é a metodologia que ele vai utilizar. E, por último, depois que ele aplicou a sua metodologia, ele tem um resultado, né? Então, os resultados sugerem que os homens que consomem mais quantidade de gordura presente em produtos lácteos têm um risco menor de 23% de apresentar diabetes. Então, sempre eu tenho um problema, eu tenho uma metodologia para tentar resolver esse problema, para tentar dar uma resposta, e eu tenho uma solução. A resposta poderia ser, ingerir 4 ovos a mais ou ingerir ovos não está relacionada com o risco de ter diabetes ou não. É uma resposta negativa? Sim, é uma resposta. Mas continua sendo uma resposta importante para a pesquisa, tá? Então, é desta forma que a gente formula, né, na prática, o que a gente quer descrever ali na nossa pesquisa. Então, a descoberta sempre transforma, né? A gente tem que fazer perguntas, porque um mundo sem perguntas não é um mundo. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, são os questionamentos, e é preciso sempre estabelecer uma relação crítica em nosso dia a dia. Então, sempre questionar por que aquilo acontece, de que forma aquilo acontece e como aquilo acontece. E saber que toda pesquisa tem uma intenção. Então, qual é a intenção dessa pesquisa aqui? É provar que comer gorduras oriundas de laticínios reduz o risco de diabetes, né? Qual é a intenção? Reduzir o risco de diabetes, ingerindo mais gordura de produtos lácteos. Então, toda pesquisa sempre tem uma intenção por trás delas. Nós temos alguns critérios para organizar e para planejar uma pesquisa. Esses critérios são baseados em objetos de pesquisa. Então, qual é o meu objeto de pesquisa? Qual é o tipo de pesquisa? Existem algumas classificações de pesquisa que eu vou passar aqui para vocês agora. Nós temos 2 tipos de pesquisa, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Na pesquisa pura, a gente não aplica na prática o nosso conhecimento. Então, é simplesmente uma curiosidade. Então, sei lá, eu quero saber por que que a planta é vermelha. É uma curiosidade, então eu vou pesquisar por que que a planta é vermelha. Eu vou aplicar isso na prática, né? Vou colocar em prática? Não, porque a planta já é vermelha. Então, a gente chama de pesquisa pura. E a pesquisa aplicada é quando eu vou ter o uso prático do conhecimento para corrigir um problema. Nesse caso aqui, ó, é uma pesquisa aplicada. Por quê? Porque o rapaz descobriu que comer 4 ovos reduz o risco de diabetes tipo 2.
Então, ele pode aplicar isso, né? Então, as pessoas podem começar a comer ovos ou gorduras de produtos lácteos, porque, segundo ele, tem uma redução no risco de adquirir diabetes tipo 2. Então, é uma pesquisa aplicada. Sempre a pesquisa aplicada é porque a gente vai conseguir aplicar em algum momento da nossa vida. E a pesquisa pura é por mera curiosidade, tá? E agora, que área mais importante para a gente, que são os tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa, que é o que a gente vai falar, e a pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa quantitativa já vem de quantidade. Então, agora a nossa resposta é numérica. Ela é em números. Números de opiniões, números de informações. E se é uma pesquisa quantitativa que envolve números, obviamente a gente vai ter que fazer análises estatísticas. Então, eu quero saber quantos homens em uma população de 2.000 ingerem ovos por dia. Então, a pesquisa quantitativa, eu quero saber uma resposta numérica, tá? E a pesquisa qualitativa não tem uma medição numérica. A gente sempre vai observar, né? Então, a gente vai dar significado das relações entre os fenômenos. É de qualidade, eu vou observar, uma pesquisa observacional. E não necessariamente deva envolver o método estatístico. Então, são os dois métodos pela abordagem. Então, tem uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. Em relação ao objeto, que é o que a gente vai pesquisar. Eu tenho uma pesquisa exploratória, o nome já diz também, né, vem de exploração, então requer uma observação. Então, eu vou observar um fenômeno e vou fazer um levantamento bibliográfico sobre esse fenômeno. Ela é exploratória, eu vou explorar tudo sobre o meu objeto de estudo. O meu objeto de estudo é uma placa de cimento. Então, eu vou falar tudo sobre a placa de cimento. Eu chamo isso de pesquisa exploratória. Tem uma pesquisa descritiva, que é para descrever os fenômenos que foram observados, né? Geralmente, essa pesquisa é aplicada nas ciências humanas. E aí é importante, porque nessa pesquisa descritiva, a gente vai ter muitas variáveis e fenômenos, né? Então, por exemplo, eu quero descrever a erupção do vulcão tal, lá nas ilhas, sei lá, as ilhas gregas, enfim. Então, é uma pesquisa descritiva, eu vou descrever um fenômeno, e eu tenho as variáveis, né? Quando que o vulcão entra em erupção? Por que ele entra em erupção? Em qual época do ano? Então, eu tenho variáveis e tenho fenômenos. A gente chama de pesquisa descritiva. A gente aborda muito isso nas ciências humanas. Essa pesquisa pelo objeto ainda pode ser explicativa, né? Explicar um fenômeno, explicar um objeto. E nessa pesquisa, a gente vai buscar entender o porquê e a razão das coisas. Então, por que a planta é rosa? Por que aquela flor nasceu vermelha? Por que a diabetes mellitus tipo 2 está associada à obesidade? É uma pesquisa explicativa, tá? Por que a bactéria X provoca uma resistência ao antibiótico Y? Eu vou explicar isso, é uma pesquisa explicativa, tá? E geralmente ela é uma continuidade de outras pesquisas, então ela está inclusa em outras pesquisas também. Então, esses são em relação ao objeto. Então, temos em relação à abordagem, pode ser uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. Em relação ao objetivo ou objeto, exploratória, descritiva ou explicativa. E aos procedimentos. Então, que procedimento eu vou aplicar para dar seguimento na minha pesquisa? Pode ser uma pesquisa bibliográfica, né? Que é o que a maioria de vocês fazem aí nos TCCs, um referencial bibliográfico, onde a gente vai ler muito, e vai adquirir um conjunto de informações sobre o tema. Então, a gente fala tudo sobre o tema, descreve tudo sobre o tema, explica tudo sobre o tema, e depois faz um levantamento crítico, né? Você dá a sua opinião ali, ou coloca a opinião de alguns autores que são importantes. Isso é uma pesquisa bibliográfica, extremamente laboral, de ler e escrever. Pesquisa documental, o nome já diz que a gente faz uma pesquisa de documentos, então faz levantamento de cartas, diários, fotografias. Não é muito aplicada na área da saúde, mas em outras áreas, tá? Pesquisa de campo, então é como você vai no local. Então, os alunos que vão fazer TCC, que vão aplicar questionários, que vão fazer entrevistas, a gente chama de pesquisa de campo. Vejam que não necessariamente você tem um contato direto, né, com a pessoa que vai responder o seu questionário, porque a maioria dos questionários hoje são online. Então, não necessariamente se tem um contato direto com os entrevistados ou com o objeto da sua pesquisa, que são as pessoas. Mas uma pesquisa de campo envolve essas entrevistas, a aplicação de questionário.
ir no local, fotografar, vou pesquisar a planta tal, como é que ela se desenvolve, vou lá fotografar a planta, pesquisa de campo. Procedimento de pesquisa pode ser um procedimento histórico, então a gente vai procurar dados ocorridos no passado. Também não é muito aplicado na área da saúde, mas é bem interessante saber. Então, essa pesquisa histórica pode abordar fontes primárias ou fontes secundárias. Fontes primárias é a análise direta do pesquisador. Então, ele vai pesquisar as suas próprias fontes. Fontes secundárias é quando ele vai analisar objetos que já foram analisados e que já têm dados históricos. Então, uma pessoa já analisou e ele vai reanalisar, vai fazer uma releitura. A gente chama de fontes secundárias. Isso eu chamo de pesquisa histórica. Tenho também a pesquisa comparada, né? O nome já diz de comparação, então eu vou estabelecer uma semelhança ou diferença de situações e fenômenos. A gente pode fazer isso muito na área da saúde também, pesquisa comparada, e geralmente ela vai ser aplicada aqui na pesquisa quantitativa. Então, eu quero saber a incidência de HIV na população de Curitiba. E a gente vê que, sei lá, 40% são homens e 60% são mulheres. Por quê? Então, eu vou comparar por que eu tenho uma incidência maior em mulheres de HIV do que em homens. É uma pesquisa comparada, tá? O estudo de caso também é bem prevalente aqui na área da saúde. Então, a gente vai estudar o que já existe. Então, pegar uma pessoa, o caso clínico dela, estabelecer as características que ela tem, fazer um levantamento da patologia que ela tem, um levantamento fisiológico, epidemiológico, social, e a gente vai debater todas essas características. Isso a gente chama de estudo de caso. Então, a gente vai ter bastante contato com o estudo de caso, pesquisa comparada e a pesquisa explicativa ali, que é o nosso referencial. E a gente usa, né? A gente tem como base hoje a internet, não tem como fugir. E daí a gente tem que saber o que a gente vai pesquisar na internet. Então, sempre tem que ser fontes confiáveis, né? Revistas seguras, jornais seguros, bibliotecas virtuais seguras, sites com .org, né? Então, tudo tem .org, a gente sabe que é para ser uma informação confiável, porque foi uma informação estabelecida pelos órgãos governamentais. A gente ainda segue dizendo para se evitar a Wikipédia, porque ela pode ser alimentada de diversas formas, e nem todas as formas são confiáveis, tá? Importante, sempre referenciar a fonte. Então, se eu peguei do autor X, eu tenho que citar o autor X, tá? Eu coloquei aqui, é preciso dar crédito, não é nem dar crédito, é uma questão de justiça. Foi ele que escreveu, foi ele que descobriu, foi ele que trabalhou, tem que colocar o nome dele. Obrigatoriamente, nome e ano. É mais de um autor, coloca mais de um autor. Então, sempre tem que colocar a fonte, tem que referenciar. Se não referenciar, a gente chama isso de plágio. E plágio é crime, tá? O Google não é um oráculo de verdade, né? Então, vocês já sabem que nem tudo que está na internet é verdade, muito menos no Google. Algumas dicas, sempre navegar pelas abas vídeos e imagens. Então, digita lá a palavrinha-chave que você quer e vai em imagens, porque vai aparecer muita coisa relacionada àquela palavra, que não são textuais. Quando eu quero procurar termos específicos ou frases específicas para não aparecer um monte de coisa aleatória, eu coloco entre aspas. Então, vamos falar de diabetes, mas eu quero só que tenha diabetes tipo 1. Então, eu escrevo diabetes tipo 1 entre aspas, tá? Ou homens de 14 anos com diabetes tipo 1. Eu só quero artigos relacionados a isso. Então, eu coloco entre aspas essa frase, tá? Ele vai filtrar somente o que eu quero. É importante filtrar os resultados por ano, por localidade, dá para fazer isso, por idioma, ano de publicação, que é bem importante. E o ideal é pesquisar em sites específicos, né? Então, eu quero falar de diabetes. Vou lá na ADA, que é a American Diabetes Association, que tem o site deles. E usa sempre as palavras-chave. Ou usar sites como a OMS, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, onde a gente vai encontrar um monte de informações que são verídicas. Correto? Aqui é importante, não sei se você sabe, né, mas os resultados de busca do Google, eles vão variar em cada país. Então, dependendo aí da legislação ou do caráter democrático de cada país, da política interna de cada país, algumas coisas não vão aparecer no Google, porque elas são censuradas, né? Então, eu posso procurar a palavra X na China, que não vai aparecer porque lá não é permitido, e no Brasil é. Então, tem que tomar cuidado com esses tipos de busca, porque em alguns países podem não aparecer.
os resultados que a gente quer. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Vamos ver se alguém perguntou. Não. Fiquem à vontade para falar, tá? Então, são alguns tipos de pesquisa e alguns objetos de trabalho. Agora, vamos falar um pouquinho de pesquisa quantitativa, né? Que é a nossa função aqui. Então, quantitativa vem de quantidade. A pesquisa quantitativa é um método de abordagem. O meu método de abordagem é em quantidade, é em prevalência. Por isso que é quantitativa, tá? Então, a gente vai ter dados. Então, a gente vai ter que operar e construir esses dados. São dados numéricos, sempre. E em pesquisa quantitativa, eu sempre vou ter o que a gente chama de dados numéricos, tá? E daí nós temos algumas técnicas de obtenção desses dados. Geralmente são questionários, são entrevistas, tá? Questionários em formato anônimo. Então, são questionários para que se obtenha esses dados para fazer esse levantamento numérico. E depois tem que se elaborar um relatório de pesquisa para a gente conseguir interpretar esses resultados. Aqui eu tenho duas perguntas, ó. Uma pergunta é referente a uma pesquisa quantitativa e uma pergunta é referente a uma pesquisa qualitativa. Então, a pergunta 1 diz assim: com que frequência você assiste filme? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes e nunca. Então, o meu resultado vai ser numérico. Quantas pessoas assistem filmes sempre? 10 pessoas. Quantas pessoas assistem filmes poucas vezes? 2. Eu tenho um resultado numérico. Então, eu tenho uma abordagem quantitativa. A pergunta 2 é uma abordagem qualitativa. Então, eu sempre assisto filmes com frequência. Tá? Daí a pergunta 2 vem: de todos os filmes que você já assistiu, qual foi o mais que gostou? Então, eu estou dando ali um adjetivo, né? Estou caracterizando essa frequência em assistir filmes. Eu estou dando uma característica. Daí eu vou chamar de abordagem qualitativa. Tá? Eu posso associar uma pesquisa quantitativa a uma pesquisa qualitativa? Claro. Eu posso dizer que 10 pessoas que sempre assistem filmes gostaram do mesmo filme. Então, eu abordei dados de uma pesquisa quantitativa e dados de uma pesquisa qualitativa. Tá? Aqui outro exemplo, ó. Só 1 em 30 pessoas, só 1 em 30 pegaram sorvete grátis. Daí alguém fala: interessante. E essa já é um questionamento, né? Então, ele poderia transformar essa informação em pesquisa. Ele diz assim: só 1 em 30 pegaram sorvete grátis. A minha pergunta seria: por que só 1 em 30 pessoas pegaram sorvete grátis? Daí eu vou estabelecer as causas, posso fazer uma pesquisa quantitativa, posso fazer uma pesquisa qualitativa. A minha pesquisa quantitativa poderia dizer, já tem uma pesquisa quantitativa, né? 30 pessoas não pegaram sorvete e 1 só pegou sorvete. Como que eu posso inserir dados qualitativos? Por que só 1 pegou sorvete? Porque só tinha um sabor. E era só aquele sabor que ele gostava. Então, eu posso inserir dados quantitativos e qualitativos na mesma pergunta, na mesma pesquisa. Isso é bem comum. Sempre eu vou ter que propor e definir um problema. Então, aqui eu tenho um problema, ó. Por que 30 pessoas não pegaram o sorvete? Vou ter que elaborar uma hipótese. Qual seria a minha hipótese? Porque só tem um sabor. Ou porque o sorvete é ruim. Sei lá, tem algumas hipóteses. Eu vou ter que analisar os dados disponíveis, formulei a hipótese, e eu vou ter que prever as implicações lógicas, tá? Depois que eu elaborei a hipótese, eu tenho a minha hipótese, eu vou verificar se essa hipótese funciona e eu vou concluir. Então, eu concluí que sim, só tinha sorvete de morango e 30 pessoas não gostavam do sorvete de morango, só uma pessoa, tá? Então, toda pesquisa quantitativa também tem que ter um problema. E tem que ter um problema delimitado, tá? Tem que ter um problema significativo e delimitado. Eu não poderia dizer assim, por que 30 pessoas do país inteiro não pegaram o sorvete? Então, não está delimitado. Vou ficar perdido na minha pesquisa. Então, tem que ser sempre uma pergunta delimitada e significativa, tá? Algumas características de uma pesquisa quantitativa, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar com opiniões, com atitudes e com comportamentos. Então, são fenômenos. Eu tenho muitas variáveis, né? Eu tenho muitas variáveis numa pesquisa quantitativa. Nesse processo de quantificação, eu tenho essas variáveis e essas variáveis vão interferir no nosso processo.
tá? Por exemplo, eu faço uma pergunta genérica, mas quem vai responder as perguntas são homens e mulheres de diferentes idades. Então, eu tenho um fenômeno variável aí, que é a idade, que é o sexo, tá? Então, eu tenho essa variação de dados também. Eu posso filtrar, né? A gente consegue estabelecer um filtro. Então, eu só quero respostas femininas, só quero respostas masculinas, eu só quero a idade. Então, eu posso dizer que 30 pessoas não pegaram sorvete, porque eram 30 pessoas que estavam com gripe. 30 mulheres, 30 homens, 30 crianças que estavam com gripe. Alguma coisa assim, tá? E sempre requer o uso de técnicas estatísticas, porque a gente vai mostrar no nosso trabalho um gráfico. Então, eu preciso de uma análise estatística, tá? Algumas abordagens que a gente pode aplicar na pesquisa quantitativa. Primeiro, uma abordagem descritiva, o nome já vem de descrição. Então, eu vou descrever, depois que eu tenho o meu resultado quantitativo, eu vou descrever. Então, eu tenho lá um gráfico com uma pessoa pegando sorvete, com 30 pessoas que não pegaram sorvete. Então, eu vou ter que descrever esse fenômeno. Eu não posso só colocar o gráfico lá e dizer 30 pessoas não pegaram sorvete, uma pessoa pegou sorvete. Não posso fazer isso. Então, eu vou ter que descrever, tentar descrever através de uma hipótese por que 30 pessoas não pegaram o sorvete. E eu vou ter que identificar se existe uma existência de relação entre variáveis e o fenômeno. O meu fenômeno é o sorvete que não foi pego por 30 pessoas. E quem são essas 30 pessoas? Tem variáveis? São 30 mulheres, são 30 crianças, são 30 homens, tem variação de idade, tem variação de localidade, então eu tenho que saber se existe uma relação entre as variáveis, tá? E aqui também a gente tem que investigar a frequência que isso ocorre, tá? No caso do sorvete, talvez não dê para estabelecer uma frequência, mas em outros estudos dá para estabelecer a frequência, tá? Eu posso fazer uma pesquisa perguntando quantos jovens leem 10 livros por ano. Né? Então, eu fiz isso em 2020, 2021, e eu vou ver a frequência que isso ocorre. Tá? As técnicas empregadas para esse tipo de abordagem são questionários, são escalas, observação sistemática, a gente pode utilizar isso também. Então, essa é uma abordagem descritiva. Tá? Tem outros tipos de abordagem aqui, ó, que é a título de curiosidade. Então, eu tenho uma abordagem prescritiva normativa, e uma abordagem descritiva explicativa. Então, ela vai descrever o fenômeno e ela vai explicar o fenômeno, tá? Ela vai descrever por que aquilo acontece e explicar por que aquilo aconteceu, que é o mais comum. E eu tenho um tipo de abordagem que eu chamo de prescritiva normativa. É como se eu fosse explicar é uma receita, é um receituário. Então, uma prescrição e uma norma, tá? Então, alguns tipos de abordagem de pesquisa. Alguns tipos de pesquisa quantitativa, alguns não, né? Todos fazem um levantamento, que a gente chama de survey. Tá? O survey é para pesquisas em larga escala, pesquisas quantitativas em larga escala. Por exemplo, o IBGE. Né? O IBGE faz pesquisa, faz levantamento de dados em larga escala. Então, eles usam uma metodologia que a gente chama de levantamento survey. Censos demográficos, estudos epidemiológicos. Então, são levantamentos de dados em larga escala. Qual é a diferença desse tipo de pesquisa quantitativa para as pesquisas quantitativas de forma comum? As medidas são precisas e são confiáveis, tá? E a gente tem uma análise estatística robusta. Então, aqui ela vai mensurar a opinião, vai mensurar a atitude, vai mensurar comportamento de um determinado grupo de pessoas. Então, a pesquisa é em larga escala e requer esse tipo de levantamento de dados, tá? Nessas pesquisas, como que a gente desenha uma pesquisa de larga escala? Eu vou ter que ter um problema, vou ter que ter um objetivo, tá? Por exemplo, o censo demográfico sempre faz muita pergunta epidemiológica sobre a dengue. Então, teve um surto de dengue. Então, o meu problema é ter um surto de dengue em determinada região. Um dos meus objetivos seria explicar por que teve o surto de dengue na região X. Tá? Vou ter que fazer toda uma operacionalização dos conceitos e variáveis. Quais são as minhas variáveis? Clima, porque aquela região ficou mais quente naquele período. Porque aquela população não sabia dos métodos para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Naquela população tem mais crianças, tem mais homens, tem mais mulheres. Aquela população não tem saneamento básico. Então, eu tenho que saber quais são as minhas variáveis.
Vou ter que ter um instrumento de coleta de dados, que geralmente é questionário, então, e entrevista, né? Você vai até a casa da pessoa. Esse questionário é testado, depois eu tenho um grupo de pessoas que vão responder esse questionário. Ah, se é uma população de 1 milhão de habitantes. Não dá para todo mundo responder, então eu seleciono uma amostra. Um grupo daquele 1 milhão de habitantes vai participar da pesquisa. Vou coletar e vou verificar os dados, vou interpretar os dados, e depois eu vou apresentar os resultados. Então, é trabalhoso porque é em larga escala, e ele requer resultados, né, confiáveis, medidas precisas, para ter uma resposta robusta, tá? Aqui eu tenho o título de um artigo, ó, Direitos Humanos e a Loucura entre a Cidade e seus Estigmas. Uma visita ao processo de deshospitalização psiquiátrica no município de Belo Horizonte. Então, é um tipo de pesquisa, tá? Que tipo de pesquisa é? Ele diz assim, ó, levantamento das imagens da loucura visando conhecer a opinião do Belo Horizontino acerca da loucura, tá? Então, que modalidade de pesquisa é essa? Primeiro, é uma modalidade quantitativa, porque ele quer saber a opinião. Mas ele quer saber a opinião de uma pessoa só? Não, ele quer saber a opinião de alguns moradores de Belo Horizonte. Então, eu vou expressar o meu resultado em quantidade, tá? Ele quer saber qual é a porcentagem da população que concorda em fechar os hospitais psiquiátricos da cidade, mais ou menos isso, tá? Então, e é uma técnica, ó, survey, por quê? Porque ele quer fazer uma quantificação em larga escala, ou seja, ele quer tentar abordar toda a população do município de Belo Horizonte, tá? Como que ele vai fazer isso? Questionários padronizados, e ele vai pegar toda a população de Belo Horizonte? Não, porque é muita gente, ele vai pegar uma amostra, tá? Uma amostra. E nesse tipo de trabalho, ele pode envolver um método que a gente chama de método comparativo. Ele vai comparar, né, a opinião das pessoas. Ele vai ter dois gráficos. As pessoas que concordam e as pessoas que não concordam. Então, vou ter duas opiniões diferentes. O objetivo é comparar essas opiniões, tá? Estabelecer opiniões semelhantes e opiniões diferentes. Descrever os fenômenos, por que aquela metade daquela população diz que não e por que metade da população diz que sim. Então, de onde vêm essas opiniões? Daí vejam que eu já saí de uma pesquisa quantitativa e eu vou inserir dados qualitativos, porque eu vou ter fenômenos sociais, tá? Eu vou descrever um fenômeno social. E se eu vou descrever, eu vou dar uma característica para o meu trabalho, eu vou dar um adjetivo. Então, agora eu vou falar de pesquisa qualitativa, certo? Nessa metodologia comparativa, a gente vai comparar sempre acontecimentos da vida cotidiana, que é tudo do senso comum, então como aquela pessoa vive, e uma investigação mais próxima à realidade, né, que geralmente é uma investigação científica, então está no campo da ciência. É o que a gente geralmente faz, compara o pensamento normativo do senso comum com o que a ciência diz. Então, a gente vai comparar sempre essas duas metodologias. O método comparativo também serve para comparar grupos, comparar fenômenos sociais em determinadas comunidades, estabelecer semelhanças sociais, diferenças sociais, tá? Então, uma metodologia comparativa. Na etapa 2, aqui outro trabalho, que é sobre estudo comparativo do nível de qualidade de vida de pacientes inseridos num programa de desenvolvimento de pessoas, tá? Então, aqui ele usa um método também comparativo. Ele aplica ele pega dois grupos de pessoas, dois grupos de pacientes, né? E ele coloca metade desse grupo num programa de desenvolvimento de pessoas. E a outra metade não faz parte desse projeto de desenvolvimento de pessoas. Então, ele compara qual é a diferença entre esses dois grupos. O que melhorou em um, o que não melhorou em outro. O que ficou igual, quais foram as semelhanças, quais foram as diferenças nos dois grupos. Então, são métodos comparativos. Ele quer avaliar a qualidade de vida dos pacientes que foram inseridos nessa pesquisa, tá? Temos também pesquisa de correlação, que também é inserida na pesquisa quantitativa. Então, aqui existe um trabalho que correlacionou a existência da nota do aluno com as horas de estudo. Então, a primeira pergunta é, eu poderia ter uma afirmação assim.
Alunos que estudam mais têm notas mais altas. A minha pergunta seria, existe uma correlação entre a quantidade de horas de estudo com a nota dos alunos? Então, eu já tenho um questionamento, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa. Vou fazer um questionário com 1.000 alunos e vou perguntar quantas horas esses alunos estudam história, por exemplo, e qual a nota desses alunos na disciplina de história. Daí eu vou querer saber se existe uma correlação entre a nota dos alunos com o tempo de estudo. Isso a gente chama de pesquisa de correlação, ou pesquisa de causa-efeito. Ou seja, qual é o efeito? Aumento da nota. Qual é a causa? O aumento do tempo de estudo. Então, pesquisa de correlação ou pesquisa de causa-efeito. A pesquisa mostrou que alunos, né, que estudam mais horas, têm mais horas de estudo, tendem a ter uma maior nota. Então, a conclusão do seu trabalho seria, sim, existe uma correlação. Através da metodologia abordada, foi verificado que os alunos que estudam mais horas de estudo têm a predominância de notas mais altas. Tá? Então, é pesquisa de correlação, ou a gente chama de pesquisa de causa-efeito. Dentro da pesquisa quantitativa, também temos o que a gente chama de pesquisa experimental, né? Então, a pesquisa experimental já diz, é o experimento. A gente vai para campo. A gente também vai ter um problema. Só que agora a gente vai tentar resolver esse problema na parte prática, de caráter prático. Então, primeiro, eu vou observar qual é o problema, eu vou estabelecer o meu problema, vou estabelecer o meu critério de análise, né? Vou ter um grupo controle, vou ter um grupo tratamento, vou ter que saber as minhas variáveis, né? Então, a pesquisa experimental é bem importante na área da saúde. E quando eu digo pesquisa experimental, não necessariamente eu vou para uma bancada de laboratório fazer experimento. Pode ser uma pesquisa super teórica, só através de questionário e observação de hábitos de vida. Então, tudo isso eu chamo de pesquisa experimental. Então, eu também vou ter que formular um problema, vou ter que construir uma hipótese, vou ter que saber as variáveis, vou ter que definir o meu plano, o meu POP, né, experimental, quem são os sujeitos da minha pesquisa, em que ambiente essa pesquisa ocorre. Eu quero pesquisar a incidência de homens em clínicas psiquiátricas. Vou determinar os sujeitos, quem são os sujeitos? Os homens, ambiente, clínica psiquiátrica. Vou começar a coletar os dados. Por que esses homens estão em clínicas psiquiátricas? Vamos aplicar um método de tratamento para eles. Vou analisar e vou interpretar os dados. Eu vou concluir a minha pesquisa, que é a pesquisa experimental. Na pesquisa experimental, a gente vai em campo mesmo. E a gente vai ter resultados que talvez nunca foram descritos na literatura, porque ele é um experimento. Então, geralmente, a pesquisa experimental ela é nova. Ninguém nunca fez. A gente chama de pesquisa experimental. Em relação ao tempo aqui, quase acabando. Alguém fez pergunta? Em relação ao tempo de pesquisa aqui, pode ser uma pesquisa transversal e também pode ser uma pesquisa longitudinal. Então, a pesquisa transversal, eu vou avaliar o fato naquele único momento. Então, eu vou avaliar aquele fato agora. Eu vou explicar o que aconteceu agora, né? Ela é limitada ao tempo. Eu chamo de pesquisa transversal. A pesquisa longitudinal, ela acontece ao longo de anos, tá? Então, eu tenho que ter pelo menos 2 momentos diferentes de pesquisa. A pesquisa transversal, não, ela explica o que acontece agora e não vai explicar mais nada, além do agora, nem antes nem depois. A longitudinal tem 2 tempos diferentes, tá? Por exemplo, 2 estudos aqui, efeito das escolas no aprendizado dos alunos. Um estudo com dados longitudinais. Longitudinais por quê? Porque é uma pesquisa a longo prazo. Como que eu vou saber que a escola, qual é o efeito da escola no aprendizado do aluno? Primeiro eu tenho que deixar o aluno aprender, e depois eu tenho que avaliar ele mais para frente. Então eu tenho 2 momentos de avaliação. Então eu chamo de pesquisa longitudinal, tá? Em relação ao local de realização da pesquisa, né? Pode ser uma pesquisa documental, onde eu vou pesquisar documentos, né? Pesquisar ata de reunião, grupos sociais, jornal, revista, diários, vídeos, fotografias. A nossa base de dados são documentos. Eu vou pesquisar documentos.
a pesquisa de campo, né? A gente vai a campo para pesquisar, pisa lá na mata que você quer a planta. Então, uma pesquisa exploratória, experimental, e uma pesquisa de correlação, porque eu vou correlacionar. Eu quero investigar a planta X. A planta X é verde, porque ela está no ambiente assim, ela é úmida, porque ela está no ambiente assim, tal. Então, também é uma pesquisa de correlação. Eu chamo de pesquisa de campo, tá? Todas as pesquisas, né, principalmente a pesquisa quantitativa, que envolve dados numéricos, elas passam por métodos de validação. Por quê? Porque eu estou envolvendo o número, e quando a gente posta lá o nosso resultado, o nosso gráfico, dando uma determinada informação, eu tenho que, né, ter consciência de que aquela informação pode chegar a todas as pessoas, e tem que ter uma validade interna, tá? O que é a validade interna? Eu tenho que ter uma correlação entre as causas e os efeitos. Eu tenho que saber explicar por que determinada população tenha determinado tipo de comportamento. A minha pesquisa tem que explicar isso, é uma validade interna. Professor, mutaram O som você. cortou. Alguém me deixou mudo. Quem foi? A Audácia? Que parte que me mutaram? Fiquei mudo muito tempo? Acho que não, né? Qualidade interna de causas e efeitos. Tá bom, obrigado. Validade interna. A validade interna é uma relação de causa e efeito. É como se eu tivesse que saber explicar a causa e o seu efeito. Então, eu tenho que saber explicar por que determinada população tem determinado comportamento. Por que a nota desses alunos foram mais altas? Porque eles estudaram mais. Porque eles colaram. Porque eles usaram o Google, sei lá o quê. Então, tem uma relação de causa e efeito, eu tenho que saber explicar essa relação. Mas eu não que tenha que ter certeza da relação, mas eu tenho que ter uma hipótese. Tá? Então, é a hipótese da causa e efeito que vai validar a minha pesquisa. Validade externa vai determinar o domínio sobre as descobertas. Então, se existe coerência, isso é a validade externa. A validade interna é só a minha hipótese. A validade externa, mas essa hipótese tem coerência, né? Os alunos não tinham internet, então eu posso colocar na hipótese de que os alunos tiraram nota mais alta porque eles consultaram a internet, se eles não tinham acesso à internet? Não, porque naquele dia não teve internet para ninguém, então não existe coerência. Então não tem uma validade externa. A validade interna é a minha hipótese e a relação de causa e efeito que eu quero explicar. A validade externa é a coerência da minha hipótese, tá? E é isso que vai dar confiabilidade. Uma validade interna legal, uma hipótese legal, uma coerência, né, coerente, isso vai dar confiabilidade para o meu resultado. É nisso que se baseia a pesquisa quantitativa. Aqui algumas diferenças entre pesquisa qualitativa e quantitativa. O foco da investigação na qualitativa é sempre a natureza, a essência. A quantitativa é a quantidade, né? Produto, número. Raízes filosóficas, qualitativa, fenômenos, fenomenologia, vai tentar explicar os fenômenos. Quantitativa, positivismo, né? Vai tentar explicar de maneira racional e lógica, empirismo lógico. Conceitos associados na qualitativa, trabalho de campo, vai para campo. Na quantitativa, experimental, estatístico. Na qualitativa, o objeto de investigação é uma geração de hipóteses, então eu vou ter muitas hipóteses. Na qualitativa, eu posso ter milhões de hipóteses. Na quantitativa, eu comprovo as hipóteses de forma numérica. Como eu sei que as crianças que comem mais salgadinho tendem a ser mais obesas? Porque, da minha resposta, 100 crianças são obesas porque comem salgadinho. Pronto, são dados numéricos. Então, a pesquisa quantitativa, ela comprova a sua hipótese. Na pesquisa qualitativa, as características são flexíveis. Então, eu vou ter uma série de variáveis na qualitativa. Na quantitativa, eu tenho dados pré-determinados, né? Eu vou estabelecer sexo, idade, personalidade, peso, cor da pele, etnia, tudo isso eu posso filtrar na minha pesquisa quantitativa. Tá? Os métodos de abordagem na pesquisa qualitativa, o caráter é subjetivo, porque você vai ter uma resposta e o pesquisador aí, na pesquisa qualitativa, ele está liberado a interpretar os seus dados
e colocar juízo de valor. Na pesquisa qualitativa, ele pode dar a sua opinião da forma que ele quiser, por mais burra que ela seja. Na pesquisa quantitativa, ela tem caráter objetivo. Então, a gente não pode colocar juízo de valor nem colocar a nossa opinião, porque os dados numéricos podem ir contra a nossa opinião. Tá? Então, a gente não vai flutuar na pesquisa quantitativa, ela é extremamente racional. E eu tenho a pesquisa quali-quantitativa, onde eu vou misturar as duas. Eu vou ter o subjetivismo da qualitativa, mas também vou ter o objetivismo da quantitativa. A gente pode misturar as duas e isso acontece de forma muito frequente. Então, era isso que eu tinha para falar sobre os tipos de pesquisa. Quando vocês forem fazer o TCC, pensem bem para que área vocês estão indo. Eu estou indo para uma área qualitativa. Não necessariamente vai ter números. Eu vou poder expressar a minha opinião de forma, né, com argumentos legais e ter fonte seguras para argumentar. Pesquisa quantitativa. Eu vou fazer questionário. Eu vou entrar na pesquisa quantitativa. Vou fazer pesquisa de campo. Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Tá? Eu vou fazer os dois. É uma pesquisa quali-quantitativa. É bom que vocês entendam isso para saber qual é o foco da pesquisa de vocês. Para, na hora de escrever os resultados, saber quais são os resultados que podem ser aplicados a uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Tá? Obrigado. Aqui está o meu e-mail, aqui embaixo, para quem quiser tirar algumas dúvidas. E se alguém tem mais dúvidas, também podemos perguntar por aqui. Tudo bem, pessoal? Entenderam tudo o que eu quis dizer? Sim? Na medida do possível, sim, prof. Na medida do possível? Na medida do meu entendimento. Eu tenho que passar, calma aí, o link, né, para vocês assinarem aí a presença, não tem? Só um pouquinho, preciso abrir aqui. Preciso achar. Fiquem aí, senão vocês não vão ter acesso a chamar. Vou ter que abrir meu WhatsApp aqui. Hein, professor, eu tenho uma pergunta. Faz. A gente falou de análise quantitativa e qualitativa. Se eu for fazer um trabalho de revisão, é importante eu me atentar a isso? Se você for fazer um trabalho de revisão, você pode inserir a sua opinião no final da revisão, né? Não pode? Sim. Sei lá. Dos 10 autores que deram opinião, você pode discordar deles por algum motivo. Daí você entra em pesquisa qualitativa. E você pode também entrar numa pesquisa quantitativa. Você pode, eu peguei 10 autores disseram que sim, 3 autores disseram que não. Por que 3 disseram que sim, por que 3 disseram que não? A revisão ela pode ser semi, né? Misturar as duas. Mas você pode dar um foco em só qualitativo ou só quantitativo. Só que é importante, se você focar mais para quantitativa, lembre-se que a sua opinião não é válida. Na qualitativa, a sua opinião pode ser inserida. Entendeu? Foi você, né, Brian? Foi, entendi. Eu tinha uma outra pergunta que eu estava pesquisando no PubMed. Pode daí fazer. ele filtra, tipo, revisão e revisão estruturada, eu acho. Eu não lembro no outro tipo. Ele diferencia uma da outra, um tipo de revisão de outra. Sabe? Tem revisão sistemática, né? Sistemática, é isso aí. A revisão sistemática é que você vai ler vários artigos, vai fazer um filtro sobre tudo. Você vai ler tudo e vai falar tudo, tá? Tudo daquele assunto. A estruturada, você vai delimitar um tema dentro da revisão. Então, eu quero falar só de uma palavra-chave, só de um argumento que eles utilizaram. É estruturada, você vai delimitando a sua pesquisa. Na sistemática, não, você vai ler tudo sobre o seu tema. E todos os autores, tá? Entendi. Geralmente, em revisão sistemática, eles pegam aí artigos publicados, sabe, desde os primórdios, assim, para fazer um levantamento. E na estruturada, não, você pode delimitar. Vou fazer uma revisão estruturada de artigos só de 2021, por exemplo. Tá. Obrigado, professor. Vou colocar o link aqui para vocês, calma aí. Vou colocar o link aqui posso disponibilizar o slide sim. Eu vou mandar para alguém, sei lá, acho que para a Ana, daí ela manda para vocês. Veja se todo mundo consegue acessar o link ali para responder a chamar a presença. Aqui foi. Foi para todo mundo? Foi. Aqui também, prof. Foi.
Certo, gente? Vou encerrar a gravação. Certo, Boa prof. noite.